Pronto. Bom, pessoal, então formalizando as boas práticas aqui, como de costume, estamos gravando a nossa reunião. Quarta-feira é Quarta Hardware, como já de costume, temos aqui a nossa série, né? E o episódio de hoje vai tratar sobre memória, né? Como também já faz parte da nossa prática, né? Antes de adentrarmos no assunto da noite, nós damos uma volta, né? Para que a gente lembre qual foi o caminho percorrido até este exato momento, né? Na semana passada, falamos a respeito de chipset, né? Componente importante dentro do conjunto desta obra, né? Que veio na sequência, né? Depois de falarmos de processador, e aos poucos, componente por componente, peça por peça, vamos montando a nossa configuração. O objetivo é chegarmos até o final do semestre com todos os componentes já abordados, para que a gente possa, de fato, montar, entre aspas, uma configuração completa. Tudo bem? Então, passamos por placa-mãe, abordamos aqui alguns conceitos, alguns aspectos da placa-mãe. Depois, adentramos no conceito de processador, a unidade central de processamento. Depois também fomos caminhando aí no mesmo sentido, né, seguindo a placa-mãe. Falamos de chipset na última aula, inclusive a atividade de vocês, só para dar um feedback, algumas que eu vi, entendeu? Estava até que bem feita. O problema foi o seguinte: como eu coloquei a atividade num formulário, eu acho que dificultou um pouquinho para vocês, pelo menos na hora que eu acesso para visualizar, as informações ficam todas juntas, né? Então fica muito difícil a leitura. Mas aí não é um problema de vocês, né? Como eu coloquei a atividade em formato de formulário, o próprio Microsoft Office aqui, eu acho que ele condensa e fica muito difícil a leitura para mim. Mas tranquilo, vocês fizeram parte de vocês aqui. A única coisa que eu senti falta foi realmente a comparação, pelo menos de algumas atividades que eu vi, repito, eu não vi todas, tá? Esta comparação, a análise que foi sugerida entre capacidade da placa-mãe, em termos de recursos, comparada com, digamos assim, as características, né, do chipset, que foi uma das coisas que nós salientamos bem na aula passada, que a placa-mãe, digamos assim, 80% a 90% do valor que você investe numa placa-mãe é relacionado ao chipset que está presente nela, porque é este componente que determina o quanto esta placa-mãe pode. E só conter o chipset não significa que ela fará aquilo que ele promete, porque ele possibilita, porém o fabricante da placa tem que incluir os recursos na placa. Então, senti falta apenas dessa comparação mais a fundo, mas a princípio, para um primeiro momento, está ótimo. Tudo bem, gente? Vou ter um pouquinho de dificuldade para conseguir observar linha a linha, porque realmente dentro do formulário, o formulário ele condensa, ficou meio misturado, mas tranquilo, tudo bem? Mas não esqueçam isso, tá, gente? Muita gente ignora esta comparação, vai no mais prático e depois, né, perde a oportunidade de fazer de montar uma configuração um pouquinho mais eficiente e inteligente, principalmente em questão de investimento, que cada vez para nós faz mais sentido esta matemática, porque tecnologia sempre foi cara, né? Mas em momentos de crise, onde a dólar aumenta e esses fatores são mais determinantes aqui, eu acho que essa inteligência de configuração ela faz ainda mais sentido. Tudo bem? Bom, então vamos ao assunto de hoje, que é a parte de memória. Estou com uma apresentação aqui. E, pessoal, me desculpem, como estamos em fechamento de notas, né? Eu estou sendo bombardeado por mensagens o tempo todo aqui, tá? Não aparece para vocês, mas acaba tirando um pouquinho da minha atenção. E ficam pipocando um monte de mensagens aqui, a colar. A gente vai tentando, claro, mesmo sendo monotarefa, atender todas as solicitações. Vou compartilhar minha tela. Professor Silvio, quer fazer alguma consideração, algum comentário antes que eu esqueça aqui? Professor, acho que o muro está ativado. Não estou escutando nada. Oi, Isadora, desculpa, não. Desativou. Professor Wagner, eu estava pedindo desculpas porque eu acabei de mandar uma mensagem
professor sobre o conselho, que eu consegui aqui, pesquisando aqui nos WhatsApps da vida, eu consegui achar. O nosso é no sábado, às 14h30. Aí eu só te mandei a mensagem pelo chat também, pela mensagem. Tá ok, Silvia, obrigado. Tranquilo, muito obrigado, hein? Obrigado pelo feedback aí. Vou me organizar aqui. Bom, como eu disse para vocês aqui, pessoal, eu vou procurar direcionar o nosso conteúdo até às 21 horas, né? Depois eu vou disponibilizar o final do segundo bloco para que vocês possam concluir a atividade da semana passada, que tem prazo até às 23h59 de hoje. E nesse segundo bloco estaremos aqui fechando as menções, concluindo não somente de vocês, porque nós temos uma sequência de todas as turmas, para que a gente possa estar com isso, digamos assim, devidamente cadastrados até amanhã, às 23h58, beleza? Tudo bem, Vinícius? Sem crise. Estamos começando agora. Vou compartilhar minha tela e vamos ao assunto de hoje, que é memória RAM, pessoal. Vamos lá. Compartilhando minha tela aqui. Nesse momento, como de costume, a minha imagem sai, né, para compartilhar aqui com um pouquinho mais de eficiência. E vamos à apresentação aqui. Pergunta, estão vendo minha tela, gente? Só para confirmar. Positivo. Beleza, Silvio, obrigado. Bom, pessoal, inclusive, esse pequeno tempo que eu demorei aí entre as 19 e esse exato momento aqui, eu estava dando uma atualizada aqui, né? Porque a cada semestre a gente tem algumas novidades, por isso que eu acabei entrando um pouquinho mais tarde aqui. Então, vamos lá. Memória RAM, pessoal. Antes mesmo de entrar na memória RAM, vamos lá. O que seria a memória RAM? E aquilo que eu sempre coloco aqui antes das aulas sobre cada tópico, né? Antes de explicar o que é, a gente explica para que serve. É a melhor forma de definir, ou melhor, de fazer entender aqui o funcionamento de peças e componentes, né? Da mesma maneira que a placa-mãe é o dispositivo central que comporta, que recebe, né, a instalação de todos os demais componentes da placa-mãe, cada um deles exerce um papel importante dentro desse conjunto. Por isso que eu não costumo elencar ou colocar hierarquia de importância, né, para os componentes. Enfim, do mais caro e sofisticado ao mais simples e barato, faltou, não funciona. Então, não é do meu perfil colocar graduação de importância em componentes. Mas a memória RAM, ela... Opa, alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Se um áudio aberto. Posso continuar? Então, vamos lá. A memória RAM, ela é muito importante no desempenho do computador, de um modo geral, né? Porque é ela que vai, digamos assim, auxiliar esse processo de abertura de programas, vai auxiliar aí o funcionamento do processador, e quanto mais memória você tem disponível no seu computador, no seu dispositivo computacional, porque hoje, quando falamos em dispositivo computacional, nos referimos a vários, né? Computador, tablet, smartphone, uma Smart TV e por aí vai, né? Então, nós temos hoje uma gama, uma variedade muito maior de dispositivos do que única e exclusivamente o computador. Então, a chamada memória RAM, né, que é um acrônimo, né, que vem do inglês aí, né, Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório, também chamada de memória temporária ou memória de curto prazo, né? Memória temporária porque é uma memória que, para que você possa armazenar dados, né, ou acessar programas e alocar na memória, esses dados só ficam armazenados na memória enquanto o computador está ligado, porque ela precisa estar recebendo corrente elétrica para poder armazenar dados, sejam dados qualquer, ou, por exemplo, neste exato momento aqui, ó, enquanto eu estou nesta aula com vocês, eu estou executando vários processos que estão utilizando recursos de memória. Este tipo de exemplo eu já usei aqui em outras oportunidades, mas vou repetir. Eu tenho aqui na memória do computador, neste momento, na minha memória RAM, o sistema operacional, no caso Windows 10,
tenho o Google Chrome, que é o programa que eu acesso para navegar, acessar a internet, e para que esta aula, né, digamos assim, essa aula remota, né, à distância ocorra, compartilhando áudio e vídeo, eu estou usando uma outra ferramenta que é o Microsoft Teams. Tudo isso está utilizando memória RAM do computador. Quando eu clico, né, pego o mouse aqui e clico sobre o Google Chrome, que é o navegador, ele clica, seleciona esse programa, aliás, localiza este software, né, aqui na minha unidade de disco, vai verificar memória RAM, se está disponível, e coloca este programa para ser utilizado na memória RAM. E ele vai utilizar na memória RAM a quantidade que ele precisa para estar disponível para uso. E isso é acumulativo. Cada programa que eu executo utiliza um percentual da minha memória RAM. Daí, quanto mais memória RAM nós tivermos instalado, melhor para o desempenho do conjunto. Porém, de nada adianta você ter muita memória RAM e ter pouca capacidade de processamento, que aí é a parte do processador. Não adianta você ter uma grande capacidade de processamento, que na semana passada, na atividade que vocês fizeram, para quem já fez, eu coloquei ali, digamos assim, o top de linha da AMD, que é uma capacidade de processar muito alta. Mas de nada adianta você ter um processador com aquela capacidade e não ter memória RAM suficiente para que ele possa se comunicar e acessar programas para poder usar. E também, mesmo que eu tenha grande quantidade de memória e grande capacidade de processamento, se eu não tenho aonde gravar, armazenar isso em disco, que é a memória permanente, também não vai adiantar. Por isso que eu não costumo estabelecer hierarquias de importância. Tudo é importante para o conjunto. Mas como a aula de hoje trata de memória, vamos à memória, tudo bem? E nós temos padrões de memórias diferentes, que elas foram evoluindo e oferecendo mais recursos, mais capacidade com o passar do tempo, tudo bem? Aqui é apenas uma imagem ilustrativa. Como funciona a memória RAM? Como eu já disse aqui para vocês anteriormente, a RAM é um armazenamento temporário que é apagada quando o computador é desligado, porque ela precisa, digamos assim, receber eletricidade para que ela possa estar ativa, tá ok? Ela é rápida e é ideal para que o computador trabalhe de forma ativa, com aplicativos, programas, sistema operacional, com o que você precisar, tudo bem? Para fazer uma analogia aqui, eu até só não deu tempo de colocar a fonte, tá, pessoal? Esse material aqui, eu usei como fonte a parte de arquivo do Avast, tá? Eu sempre cito a fonte aqui, mas como eu estava meio corrido quando eu atualizei, eu não coloquei, mas confere as boas práticas, sempre afirmarmos da onde nós utilizamos, qual a fonte do material que estamos usando, principalmente quando isso está publicado na internet, tá? Como eu vou deixar esse vídeo gravado, vou postar no YouTube, deixo os créditos aqui ao arquivo de dados, à fonte do Avast, empresa que fabrica antivírus. Então, gostei deste exemplo que o Avast utilizou, por isso trouxe esta apresentação para vocês, né? Ele comparou, ou melhor, fez uma analogia entre a memória RAM do computador e uma mesa de trabalho, né? Digamos que aqui, ó, esta mesa, esta escrivaninha, digamos assim, é a memória RAM. Então, tudo aquilo que você precisa trabalhar, manusear, digamos assim, os documentos que você tem para assinar, as fichas que você precisa despachar no seu trabalho, precisam estar ao alcance das suas mãos. Então, você coloca tudo aquilo que precisa naquele momento sobre a sua escrivaninha ou mesa. Esse é, de forma análoga, o que ocorre com a memória RAM no computador. Todos os programas, sistema operacional, aplicativos, um game, qualquer coisa que você precise utilizar no computador e estiver utilizando naquele momento, individualmente ou em conjunto com outros programas,
tudo isso fica alocado na memória. O termo técnico utilizado é alocar. Alocar significa utilizar um espaço da memória. Geralmente, esses termos surgem por quê? Porque, tecnicamente, isso vem do inglês, né? Vem traduzido lá de trás. Os Yankees lançaram esses termos e nós acabamos importando para cá quando fazemos a tradução, que algumas vezes ajuda e muitas vezes acaba ficando sem sentido, mas a gente acaba utilizando assim mesmo, tudo bem? Porque importamos a tecnologia e o vocabulário vem junto. Então, no caso aqui, alocar memória significa colocar na memória todos os programas, aplicativos, softwares que você vai utilizar. Na verdade, você, o equipamento, o dispositivo computacional. E tudo que você for utilizando está aqui. O que você não precisa utilizar naquele momento fica armazenado num dispositivo de armazenamento permanente, que é o dispositivo de armazenamento, assunto da nossa próxima aula. Professor, Pois não. eu gostaria de saber se, porque, como você disse, aparelhos, computador, celular, tablet, qualquer tipo de aparelho hoje em dia possui memória RAM. Videogame também possui memória RAM, não é? Também possui memória. Qual que é a pergunta sobre videogame? Sobre os consoles? Não, era só isso. Eu gostaria de saber se possui memória RAM e se funciona do mesmo jeito que funciona no computador ou no celular. Vamos lá, vamos aproveitando aqui a pergunta. Então é o seguinte, independente de ser um console, de ser um smartphone, o objetivo da memória RAM é a mesma, porém a arquitetura, né? Vamos voltar a um termo que eu tenho usado aqui com frequência. A arquitetura é o desenho de projeto daquele dispositivo, ou seja, para como ele foi projetado para funcionar. Um computador, um smartphone e uma Smart TV, eles são dispositivos hoje eletrônicos que eu posso categorizar como computacionais, mas com finalidades diferentes. E aí eu incluo um console, um game. Por terem finalidades diferentes, eles podem até ter objetivos, até componentes em comum. Por exemplo, se você abrir ambos, vão ter uma placa-mãe, vão ter ali algum chip, né, controlador, um processador, mas que foram projetados de fábrica para funcionarem de forma diferente. Então, desculpe, aqui eu só ouço a voz, tá? Eu não consigo saber quem fez a pergunta, então eu não vou responder com o nome, me perdoe aqui, tá? Mas, embora ambos tenham memória RAM, o funcionamento dela ocorre de forma diferente. Alguns casos podem até ser um pouquinho mais próximos, mas o console, por exemplo, ele também já foge um pouquinho. Existe memória RAM no console? Existe, mas é completamente diferente o seu projeto de arquitetura de um computador, até mesmo porque o computador, tá? Eu consigo, por exemplo, acrescentar mais memória. Você não consegue abrir o teu console e fazer essa substituição de forma caseira. Ele já vem pronto de fábrica. Esta capacidade de configurar, expandir um console não te dá. Ele não é um computador. O smartphone, a mesma coisa. Ele também tem memória. E aí a gente precisa, nesse momento aqui, desmistificar e diferenciar os dois tipos de memória. Tá? O exemplo que eu estou citando hoje de memória RAM é a memória temporária, que é aquela memória que eu uso enquanto eu estou utilizando um programa, um jogo, um aplicativo. É aquela memória temporária. É a base da escrivaninha aqui. Ó. Tudo que eu estiver usando está sobre a mesa. Nesse momento aqui na memória do meu computador está o Windows 10, Google Chrome e o Microsoft Teams, que são os programas que eu estou usando nesse momento. CorelDRAW, Photoshop, as linguagens de programação que eu uso para aula, outras ferramentas estão no meu HD, que é aqui. Exemplo, analogia. Memória permanente, dispositivo de armazenamento, não tem absolutamente nada a ver com memória RAM. Tem ligação, mas são componentes diferentes. A mesma coisa no smartphone, no computador, numa Smart TV e num console. Mas, repito, o que difere basicamente de um para outro é que são
dispositivos projetados de fábrica para servirem propósitos diferentes. Um smartphone, ele tem hoje capacidade inteligente, né, do nome Smart, para que ele possa te servir como um computador de palma da mão, né? Você consegue acessar uma aula, lá vem o carro do ovo. Essa semana ele não apareceu, eu já percebi, ele gosta da aula de quarta, meu. Deixa passar aqui. Ontem ele não veio, segunda-feira também não, mas quarta-feira ele não perde uma. Então, voltando à ideia, para que eu não perca o raciocínio. São dispositivos que têm componentes em comum, mas que são projetados de fábrica para atenderem propósitos diferentes. O propósito, a essência de um smartphone é outra, é diferente de um console, que é diferente de uma Smart TV, que é diferente de um computador. O console, o game, ele só tem uma única função aí, que é processar gráficos e renderizá-los para que você possa ter uma boa experiência de jogo. Um computador já age de uma outra forma, tudo bem? Mas todos eles têm memória, tá? Mas com funcionamento interno de maneira diferente, tudo bem? Eu não sei se deu para esclarecer, até mesmo porque, né, estou focando aqui na parte de computadores. Smart TV também é um outro dispositivo, também tem memória permanente e também tem memória RAM, tá? Funcionamento até parecido, mas, enfim, a gente pode até pegar um exemplo aqui de Smart TV, que eu não sei se foi com esta turma que eu citei isso, né? Mas quem tem Smart TV em casa, se não passou por isso ainda, vai passar o mais rápido possível, em breve, né? A capacidade de memória permanente de uma Smart TV, pelo menos as que eu conheço, as que eu já tive em casa, inclusive a que eu tenho atualmente, que ela tem aí 2 anos de uso, não tem uma capacidade de memória permanente, não estou falando memória RAM, tá? Que é o assunto de hoje. Memória permanente ali, dispositivo, para você poder armazenar, é relativamente baixo. Não sei se vocês já observaram isso. E aí a pergunta que fica é, o que vai acontecer com a sua Smart TV, por exemplo, quando chegar no limite de armazenamento do seu dispositivo interno? O que acontece com ela? Alguém já parou para pensar sobre isso? Doa, faz uma rifa, põe água dentro e põe os peixes? O que faz com a Smart TV quando a memória interna dela não, repito, não é a memória temporária, a memória permanente, porque ela é pequena. Ela não tem 1 tera de espaço disponível para você armazenar aplicativos, atualizar, Netflix, YouTube, Globoplay, Amazon, HBO e assim por diante. No meu... Oi. Nas televisões de hoje em dia, não tem como fazer uma limpeza na memória permanente, né? Ou é possível fazer uma limpeza? Totalmente possível, é justamente isso que eu ia mencionar agora. Quando você chega no limite, exatamente, chegou no limite, como é que você percebe que chegou no limite? Você vai ligar a sua Smart TV e ela para. Ela para. No meu caso aqui, deu tela preta, não consegui abrir absolutamente nada, e simplesmente eu dei um reset, né? Entrei nas configurações, restaurei as configurações de fábrica, e aí eu fiz uma escolha, né? Porque assim, gente, vamos aqui, o assunto é memória RAM, mas já que surgiu a pergunta, né? Estamos falando de computação. Então, voltemos logo para a memória RAM, mas vamos aqui explicar esse conceito. Se você executa um processo não vou dizer, o chamado reset, né? Você voltar às configurações de fábrica. E aí você reinstala novamente tudo outra vez, o que vai acontecer? Vai lotar de novo. Então chega uma hora que você precisa ter o quê? Uma questão mais seletiva. Você vai deixar disponível na sua Smart TV aquilo que você realmente precisa e o que você não estiver usando, você retira. Porque acontece? O seu espaço ali é fixo e você vai atualizando constantemente, né? Tem alguns aplicativos que a gente atualiza com uma certa frequência. Netflix, Globoplay, Amazon, de vez em quando, não é todos os dias, né? Mas de vez em quando aparece a mensagem, olha, a versão para ser atualizada, e aí você vai atualizando. Para quem tem criança em casa, de vez em quando você baixa algum aplicativo, um karaokê, alguma coisinha para brincar, um joguinho, alguma coisa assim. Essas coisas, quando você vai chegando próximo do limite, você vai retirando e vai tornando este espaço mais funcional. Você disponibiliza ali apenas o que você vai usar, tá? Isso não vai dar defeito, não vai...
você coloca apenas o que não precisa você remove. Isso é, digamos assim, uma certa... Você tem que selecionar, porque o espaço não é tão grande, diferente da memória RAM. A memória RAM é aquilo que você tem pronto, tá? À medida que você desliga, tudo que tem na memória RAM é apagado. E aí eu volto, por exemplo, para o assunto da aula de hoje. E eu espero... Ô, professor, Pois não. desculpa te atrapalhar, não indo muito longe, mas assim, mais ou menos, eu tive uma experiência de ouvir alguém falar sobre memória persistente. A minha dúvida fatídica é que o nome correto, a terminologia correta seria memória persistente ou memória permanente? Não, olha, vamos lá. Dentro do conceito aqui dos termos técnicos que nós utilizamos em computação, esses dispositivos, a gente costuma dividir em dois espaços aqui, em duas terminologias, né? Memória temporária, que é a memória RAM, e a memória permanente, né? O persistente eu estou ouvindo agora, né? Mas geralmente o termo que nós costumamos utilizar, né, e encontrar na literatura especificamente técnica é a memória permanente. A memória permanente é aquela que fica armazenado, são dispositivos de armazenamento. Tudo bem? Diferente da memória RAM. Memória Tudo RAM, bem. ela é temporária. Acredito então que eu tenha tido uma ilusão auditiva. Porque até mesmo porque foneticamente, né? Persistente e permanente, se de repente você estiver meio longe, pode parecer igual, né? Mas mais importante do que o termo, é você entender o que significa isso, né? O que é uma memória permanente, que é o dispositivo onde você deixa guardado, gravado os seus arquivos, seus programas. No nosso caso, convencionalmente, é o chamado hard disk, né? Que hoje tem várias tecnologias para isso. Como este assunto está surgindo aqui hoje, provavelmente o assunto da semana que vem será dispositivos de armazenamento permanente, no caso, os discos rígidos e hoje os também chamados, né, SSDs, que aí são os discos de estado sólido, que é uma daquelas traduções que para nós fica um pouco estranho, mas esquece a tradução. Vamos na função. Então, independente de ser persistente ou permanente, por isso que eu falo, o rótulo, o termo, para um concurso público é importante para que você possa se comunicar tecnicamente numa entrevista, numa dinâmica, isso é muito importante. Mas para a tua sobrevivência na área, o conhecimento é mais. Então, se você entende para que isso serve e sabe diferenciar o que é uma memória permanente de uma memória temporária, que numa aula inicial isso gera muita confusão. Conseguir fazer vocês entenderem nesse primeiro contato aqui o que é memória RAM, que é aquela memória que é utilizada apenas para acessar um programa, e a memória permanente, que é aquela que você deixa armazenando os seus arquivos, programas, músicas, filmes. São duas coisas diferentes. Espero estar conseguindo fazer essa diferença para vocês aqui. Ô, professor Wagner. Potencial. Pois não, Silvio, fica à vontade. Eu acabei ficando na curiosidade dessa memória persistente e joguei no Google, né? Sim. Aí aparece aqui, o que é memória persistente? A memória persistente, também conhecida como memória não volátil, é capaz de manter dados mesmo após uma queda de energia, né? E isso, no caso, não acontece com a nossa memória RAM. Porque perdeu a energia, ela perde, né, a sua capacidade. Pode ser usado por aplicativos que são sensíveis ao tempo de inatividade e exigem alto desempenho. A memória persistente reduz significativamente a latência de armazenamento. Fonte Docs VMware. Tudo bem, então deixa eu só fazer uma ressalva aí, mas aí é o seguinte, então aí a gente entra num outro conceito, né? A memória persistente, nesse caso aí, a gente está falando da chamada, o conceito de NVE, que é o Non-Volatile Memory Express, que é uma tecnologia nova de memória que nós temos hoje. O que acontece com a memória persistente? Que aí já também é uma tradução que a gente acaba fazendo adaptada, e aí acaba gerando também esse digamos assim, essas alternâncias de nome. A Intel, e aí está dentro do assunto de hoje, a Intel, ela patenteou um nome chamado memória Optane.
Né? Antes de terminar a aula, eu abro aqui o site da Intel e mostro para vocês o que é a memória, o que é o padrão Intel de memória Optane, né, que se escreve Optane. É uma memória em tese, né, que, na verdade, eles simplesmente fazem isso. Ó. O conceito de disco em estado sólido, SSD, que usa a memória flash, né, que é o mesmo que tem dentro de um pendrive, que não é temporário, porque você pode armazenar no seu pendrive e ele permanece, que esse é o conceito, é a mesma tecnologia que se usa hoje nos discos SSD, memória flash. A Intel patenteou um padrão de memória chamado Optane, que na arquitetura da Intel, usando a conexão M2, que é um slot, que tem uma taxa de transferência extremamente alta, e isso vai não, né? Já está mudando, Silvio e os demais colegas aqui, a disposição de escolha na hora de montar uma configuração. Porque é uma memória e, ao mesmo tempo, um dispositivo de armazenamento. E aí o que acontece? Ele usa uma memória flash que, mesmo quando você desliga o computador, ele não retira o que está armazenado ali. Porém, para o funcionamento rápido, ele coloca nesta memória apenas os programas que você usa com mais frequência. Então, qual que é o conceito da memória Optane da Intel? Todos aqueles programas que você usa com mais frequência, ele deixa armazenado ali. Mas, independente de ser da Intel, o que acontece? Qualquer disco SSD faz isso. Mas dentro desse padrão de arquitetura que a Intel criou, chamado Optane, e usando essa conexão na placa-mãe, que é a conexão M2, que atinge velocidades mas muito altas, ela chega a equivaler, em termos de desempenho, àquela memória que nós falamos para vocês aqui nas semanas anteriores, que fica dentro do processador, a memória L1. Se vocês se recordarem, nós mostramos um vídeo, né, uma animação, que mostra o funcionamento do processador e o que tem dentro do processador, os núcleos, memória L1, L2 e as linhas de execução, que são os chamados threads. A memória L1, que fica dentro do processador, ela é rápida por quê? Porque o processador não precisa usar uma via de comunicação até ela, já está lá dentro. E no caso do padrão Intel Optane, mesmo estando fora na conexão M2, ele é tão rápido que ele consegue ser equivalente em termos de velocidade da L1. E é uma nova, não posso dizer que é uma nova arquitetura, porque isso já está disponível há um tempinho. E aí cai, né, e traz essa terminologia de memória persistente. Eu acabei que, assim, essa terminologia de memória persistente é relativa a essa tecnologia de memória, que, por sinal, muda, não é que muda, nos traz uma nova possibilidade de escolher uma configuração. Né, que quando, né, digamos assim, a nossa capacidade de investimento permite, se você tiver hoje, né, vamos lá, um valor para poder investir numa configuração e estiver na dúvida entre colocar mais memória, né, ou, digamos assim, investir num HD SSD, esse padrão de conexão M2, e se for Intel ainda Optane, você mata as duas coisas com uma questão só. Tá com pouco dinheiro para investir aí, ou até tem um dinheiro para investir, mas você quer, digamos assim, a bala de prata, coloca um SSD ou coloca memória RAM? Vai no Intel Optane, porque vai ser um padrão de memória não volátil, mas que usa uma taxa de transferência muito rápida. E aí vem esse conceito de persistente, que, enfim, são termos, né? São termos. É muito eficiente, tá, gente? E mesmo que não seja o Optane da Intel, que é mais rápido, se vocês fizerem isso em alguma outra configuração, é muito eficiente o retorno disso. Primeiro, que uma memória Intel Optane não é barata, né? Discos SSD também não estão baratos, mas já baratearam um pouquinho. Os discos SSD, no padrão de conexão SATA, eles estão, digamos assim, hoje, num momento bem acessíveis, porque eles acabam, digamos assim, ficando um pouco atrás em relação a essa conexão que eu estou me referindo aqui, que é a conexão M2. E para que não fique sem imagem, né, eu vou até interromper essa apresentação aqui rapidinho, para entrar aqui, ó, Intel Optane. Isso aqui é super interessante, gente. Já que o assunto é memória, eu ia deixar isso para o final da aula, mas está aqui.
Ah, não queria entrar no site da Dell, cara. Eu queria entrar no site da Intel. Peraí, entrei no da Intel, melhor. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Memória com alta capacidade de resposta e desempenho acelerado. Podem ver aí? Sim, professor. Positivo. Perfeito. Então, assim, no fundo, gente, há aqui uma guerra de termos, né? A Intel, por ser uma, digamos assim, uma gigante no segmento tecnológico, ela simplesmente pegou um disco SSD, né, que usa uma tecnologia que é comum a todos, memória flash, e, através da conexão M2, ela patenteou isso na arquitetura dela, que usa algumas vias, digamos assim, diretas, de padrão de memória Optane da Intel. Tá? Quando você vê essa configuração em outros padrões de arquitetura, também funciona muito bem. Né? É que a Intel padronizou no seu, digamos assim, patenteou o nome Optane. Mas a conexão M2, vamos lá, slot M2, espera aí. Slot M2. Aqui, ó, deixa eu ver se dá para... Isso aqui, ó, é uma conexão M2 na placa-mãe. Ó, ela tem uma taxa de transferência de 10 gigabits por segundo. Ela é extremamente rápida, tá ok? E aí, né, conforme a tecnologia da sua placa-mãe, do chipset que tem nesta placa-mãe, você pode ter padrões de M2 ainda mais rápidos, porque dentro do padrão Intel Optane, esta conexão aqui, usando M2, mais o chipset e o processador, permite um padrão de comunicação interna projetado para a Intel para ter um desempenho ainda melhor. Repito, é uma memória, mas quando você desliga, não apaga. E daí vem, né, aqui já se abrasileirou, né, ou se emportuguesou, memória persistente. Mas, como eu disse, independente do termo, da expressão, tá? Inclusive, aqui há uma escala de marketing muito forte da Intel, mas que por ser, repito, né, uma gigante, uma corporação gigante dentro do segmento tecnológico, ninguém quis brigar com ela. Porque supondo que, por exemplo, porque na verdade ela patenteou o nome, né, Optane, ela não patenteou a tecnologia em si, né, porque ela está usando uma conexão M2 que qualquer outro fabricante também usa, só que não chamou de Optane. Ela criou algumas conexões um pouquinho mais rápidas dentro da arquitetura dela, entre chipset e processador, e ali combinou isso dentro do seu padrão para que fique um pouquinho mais rápido. Mas repita, hein? Hoje, se vocês, e a gente fará esse exercício aqui em aula ainda até o final do semestre, que a gente pretende montar uma configuração. Nós vamos colocar e medir e comparar, né? Você optar por colocar, por exemplo, 64 GB de RAM e comparar o desempenho com a metade disso, tendo, por exemplo, uma conexão M2. Posso garantir para vocês, você pode colocar 64 GB de memória RAM, com HD convencional, você não bate a velocidade de uma conexão M2 aqui, que pode ser Intel Optane ou não, porque ele tem uma taxa de transferência muito mais rápido. Agora, aí é outra pergunta, né? Este final de semana eu estava explicando isso para o meu irmão, que ele quer colocar mais memória RAM no computador dele. Eu falei, cara, quanto que você vai pagar na memória RAM? Para você colocar, por exemplo, o dobro. Ele tem 8, ele quer colocar 16. Entre o valor que ele vai pagar para colocar mais 8 GB DDR4 na máquina dele, eu falei, cara, investe num SSD M2. Você vai ganhar, porque a taxa de transferência do processador entre memória e processador é muito rápida. Você acaba tendo um desempenho melhor. Então, o que acontece? Hoje, né, na matemática do desempenho, compensa mais você colocar uma memória, usando aqui a memória NVMe, que, né, no inglês, Non-Volatile Memory Express, que aí foi traduzido para cá como memória persistente, porque não apaga. Que, na verdade, não vai apagar mesmo, gente, porque é uma memória flash. O pendrive de vocês é memória flash e não apaga. Mas, independente do apaga ou não apaga, o importante para nós é o
Resultado disso, isso dá um desempenho muito maior para a máquina. Porque olha aqui, ó, 10 gigabits por segundo é superior ao SATA, é superior a todas as conexões que nós temos. Então, se você compara hoje, é claro, né, um disco SSD hoje aqui, né, um SSD M2, você vai pagar, acredito que um pouco mais do que um SSD padrão SATA, que já usa uma taxa de transferência um pouco menor. Mas estou simplesmente falando aqui de investimento e retorno. Com um pouquinho mais, você consegue um desempenho muito diferente. Estou falando isso, gente, por causa própria, tá? O meu computador aqui, ele tem, é um notebook, é um Ryzen 5, Ryzen 7, e eu tenho aqui 12 GB de RAM, mas eu tenho um SSD M2, que a configuração já disse para vocês aqui, tá? Esta configuração aqui foi escolhida pela turma que está no segundo módulo aí do curso de vocês. Foram eles que escolheram essa configuração. Não me lembro exatamente qual foi o grupo, né, que fez essa sugestão, que foi um trabalho que nós fizemos, porque ao longo do semestre nós fomos montando uma máquina e eu estava usando o meu caso como um estudo de caso, da mesma maneira que eu usei, algumas semanas atrás, o exemplo aqui do Gabriel. Então, sempre eu estava usando como parâmetro a minha necessidade. E uma das últimas atividades foi a sugestão de uma configuração, onde nós pegamos tudo aquilo que nós observamos e apresentamos aqui ao longo do semestre, em termos de possibilidades, e me apresentaram algumas opções mediante um teto de orçamento que eu coloquei, e mediante também, principalmente, porque não é o orçamento que determina, é o orçamento em função do uso que você fará. Então, hoje, essas possibilidades de combinações tecnológicas nos dão, assim, nos obrigam a conhecer um pouquinho mais esses detalhes, né? Memória permanente, memória persistente, isso são os nomes, né? Mas o que a gente tem que saber? Como é que isso funciona aqui? Como é que eu posso saber se vai valer a pena eu comprar esse padrão de memória ou manter mais memória no padrão convencional? Você pode colocar mais memória no padrão convencional, porém, para você acessar os dados no seu HD tranquilo, no seu HD comum também, você tem uma latência maior, ou seja, demora um pouquinho mais. Então, são possibilidades que a gente tem hoje, né? Então, este carinha aqui, ó, esta conexão chamada M2, ela tem uma capacidade de transferência maior que o SATA. O SATA 3.0, ele já dá de 10-0 no HD convencional. E o que é legal disso, gente? Vamos lá. Não é papo de país emergente, não, de terceiro mundo, não é isso. É que para nós, eu sempre falo isso, e o Silvio, fica à vontade para, né, digamos assim, se você pensar diferente, de dar a sua opinião, mas eu, particularmente, gosto muito de colocar a realidade. Tecnologia de ponta para nós é caro. Então, assim, o padrão M2, ele barateou o SATA. Então, se você, de repente, tiver com o orçamento apertado e não der para colocar um SSD M2, que é o mais rápido, cara, coloca o SATA. Ele não é tão rápido quanto, mas já vai melhorar o teu desempenho. Tudo bem? E assim a gente vai tentando sobreviver de forma tecnológica numa economia que sofre muito com essa questão da variação cambial. Para nós, tecnologia tem que ter um investimento um pouquinho mais inteligente, porque senão a gente quebra, fale, porque é caro, para nossa realidade econômica é caro. Então, assim, vamos ver aqui quanto que está um SSD M2. SSD M2, só para ter uma ideia. Professor, em relação ao SSD M2, se eu não tiver condições de investir no SSD M2 e tiver que colocar uma memória SATA, eu posso colocar investir numa memória padrão mesmo? Qual seria a melhor alternativa? Então, vamos lá. Eu acabei de abrir aqui, ó, uma tela, né? Eu acabei de colocar aqui no Google
um disco SSD que usa essa tecnologia M2 para ver os valores. É claro, né, que os valores vão variando de acordo com o tamanho do HD. Um HD pequeno aqui, ó, na Kabum, um HD de 256 GB está saindo aqui R$ 339,40. Deixa eu colocar aqui em shopping, que fica um pouquinho melhor. Peraí. Dá uma olhada aqui. O mais barato que eu estou vendo aqui, não estou procurando muita coisa, tá, gente? Aqui, ó, um HD SATA, aliás, SATA não, um M2 SSD de 120 GB está saindo R$ 209,00 na Pichau. Com 120 GB, eu consigo colocar bastante coisa? Não, você consegue colocar o suficiente, porque você não precisa de tudo no seu SSD. Aí a gente entra no que a Intel patenteou como Optane. Ela simplesmente armazena, né, alguns recursos ali, que você também pode escolher o que deixar ou não. Você vai colocar na memória permanente SSD, porque você citou aqui a memória SATA, mas a memória SATA aí, no caso, que você está se referindo a um HD SATA, né? No caso, SSD. Como nós estamos falando aqui do M2, tá? E o M2, você consegue encontrar um de 120 GB na Pichau por R$ 209,00. Olha, é um valor acessível. É um valor acessível. Porque você não precisa de 1 TB SSD. Agora, depende muito, né, do uso que você vai fazer. Se quem estiver perguntando aí for o Gabriel, que faz edição de áudio e vídeo, e você vai precisar estar solicitando esses arquivos para a memória o tempo todo para poder editá-los e configurá-los, aí a minha conversa aqui já muda. Para esse caso de uso do Gabriel, é você, Gabriel, que está falando comigo, hein? Não, professor, é o Renan. Ô, Renan, então tá bom. Nesse caso, Renan, vamos pegar de novo aqui, eu estou citando o caso do Gabriel, porque o Gabriel é um caso bem específico, ele trabalha com edição de vídeo, de imagens, e o que acontece? Aí, os programas que ele vai utilizar e os arquivos que ele precisa utilizar, para que isso tenha um desempenho à altura do que ele gostaria, seria interessante que estivessem no SSD. Mas trabalhar com edição de vídeo e imagem usando SSD, aí vou falar uma coisa para você, né? Haja investimento, porque são arquivos que ocupam muito espaço. Neste momento aqui, ó, com praticamente 1 mês de aula, eu tenho no meu HD aqui 17 GB de aulas gravadas, porque todas as aulas que eu estou fazendo com vocês, que eu gravo, ficam aqui na Microsoft, né, na Microsoft Streaming, que nos alertou no início do semestre que não ficariam gravadas e está gravada, e eu comecei a baixar para o meu computador e fazer um upload no YouTube. Eu já tenho 17 GB aqui. No caso de uma pessoa que trabalha com cobertura de eventos, usa muito mais. Então, e aí precisa ter um uso um pouquinho mais inteligente, né? Você vai deixar na memória SSD aqui, no caso M2, apenas o que você precisa usar naquele momento. Não vai utilizar mais, já usou, deixa um backup num HD convencional. Esta velocidade, eu não sei se eu estou conseguindo ser compreendido por vocês. Para que você possa ter um bom desempenho gastando menos, você só vai deixar neste HD pequeno aqui, ó, neste SSD pequeno de 120 GB, aquilo que você tem que usar naquele momento. O que você não for usar, você armazena em outro HD, que pode ser um convencional, o tradicional de disco de físico, mecânico, porque ali você já usou e não vai acessar novamente tão cedo. O que for de uso diário, você deixa no SSD. Os seus programas para edição e os arquivos que vocês estiverem editando naquele momento, você deixa ali. Não vai editar? Terminou? Joga para um HD convencional. Assim, com um pouquinho de lógica, de raciocínio lógico, com investimento baixo, você consegue, olha, com R$ 209,00, em relação à memória flash e num dispositivo SSD M2, sem investir tanto. Porém, você precisa fazer um uso inteligente. Nós estamos fazendo uma análise de uso aqui, para que a gente possa equacionar uma capacidade de investimento menor, né? Ou até uma opção por investir menos, porque também você não precisa colocar 1 TB ali.
vamos lá, aqui, ó, a Samsung, ó, 1 tera da Samsung está R$ 1.500 na Amazon. 512 tá R$ 578 aqui no Submarino. O meu HD aqui, o SSD, o meu M2 SSD, é de 512 GB, né? Mas eu já peguei ele assim, já comprei desta forma, já estava incluso no pacote, mais 12 GB de memória RAM, tá? Então, assim, Renan, no caso aqui, por este valor, Renan, por R$ 209, eu acredito que está dentro do razoável para se investir aqui no SSD. Se você for optar hoje por um HD de 1 tera SATA, ele não vai te dar o mesmo retorno em termos de desempenho. Aí você tem que fazer uma escolha. Você está em busca de desempenho ou de capacidade de armazenamento? Prioriza. Qual é a tua prioridade? Se for desempenho, vai no SATA. Aliás, vai no M2 aqui. Tá? Se for capacidade de armazenar, você abre mão do desempenho pela capacidade de armazenamento. E aí você que escolhe. E de nada adianta, como eu já falei, você ter um SS2 aqui, um SSD, desculpa, M2, e ter, por exemplo, um processador muito baixo. Não faz sentido. Estamos aqui falando de memória, mas partindo do princípio que você tem um processador aí digno para encarar esse trabalho. Não adianta você ter o Messi e o Cristiano Ronaldo na frente e ter um meio de campo e uma defesa ridícula. O time perde. Tem que haver um equilíbrio. Fiz uma analogia estúpida aqui sobre futebol, mas é exatamente isso. Se a tua capacidade lá na frente for alta, mas atrás você não tiver um equilíbrio para segurar, o time não funciona. Estamos aqui direcionando o tempo da aula para falarmos de memória RAM, alternativas de dispositivos de memória, entre memória permanente e memória temporária, e aí surge o termo, né, intermediário, que é o persistente, mas que é um SSD, né, que é uma tecnologia que já não é nova, mas que, na minha opinião, assim, tá aí, né, eu acho que, assim que, olha os preços, já está acessível, né, eu sempre costumo associar a aquisição de tecnologia à nossa realidade financeira. A partir do momento que você encontra por esse valor, já está acessível para nós. Não precisamos investir 1 tera SSD, porque até quem edita vídeo pode fazer um uso, tudo bem, 120 GB acaba sendo pouco, mas já pegam de 256 aqui, um pouco mais, você gasta um pouquinho mais, já te dá um pouco mais de possibilidade, você consegue armazenar um pouco mais, entendeu? Mas, fazendo um consenso final aqui, os valores já não estão tão distantes e tão discrepantes da nossa capacidade de aquisição. Está dentro. Não, 1 tera, R$ 1.500, está alto, mas 120 gigas para você colocar ali, por exemplo, o Windows, que é o teu sistema operacional, por exemplo, o Office, que é uma coisa que você usa com mais frequência, e se não usar, não põe, e aquilo que, por exemplo, se você for um gamer, né, um jogador, né, coloca os teus jogos ali, para que você tenha um tempo de resposta rápido. Professor, Pois não. deixa eu te perguntar, eu estava vendo sobre o SSHD, como é que funciona? Tipo, queria entender, já que você está falando de HD e de SSD. Tudo bem, vamos lá, para a gente... A aula de hoje é de memória RAM. Da semana que vem será HD, mas já que está saindo a pergunta, a gente mistura tudo e vamos fazer uma configuração de uma vez só. A gente junta os dois assuntos de uma vez, porque assim, estamos falando de computador. E essas peças, esses componentes, está cada vez mais próximo do desempenho geral da máquina. Então, assim, é muito complicado falar de memória RAM, o termo memória permanente, temporária e agora persistente, sem falar de HD. Então, vamos falar de HD aqui. O SSD, deixa eu ver se eu pego uma comparação aqui, vai. Disco rígido versus SSD. Imagem. Quero pegar uma imagem para mostrar os dois para vocês aqui, né? É o SSHD. Seria isso? Ou... SSD. SSHD. Disco... Aqui, ó. SSD. Ah, tá. Disco SSD, que é o disco em estado sólido, né? State Solid Disk. O HD e o atual, né? Digamos assim. Tem uma imagem aqui mostrando os dois, tá?
SSD é um acrônimo que vem aí de Solid State Disk, que traduzindo de forma literal, que eu não gosto de traduções literais, gente, porque a tradução literal, ela escapa ao sentido. Essas traduções, elas não fazem muito sentido para nós, porque dentro do inglês técnico a gente tem que adaptar, porque lá, né, na terra dos Yankees, para eles fazem, é aquela história do help desk. Ah, mas o que é help desk? Todo mundo fala, help desk, sistema de help desk. Tá, lá atrás, na cultura americana, que simplesmente a tecnologia vem de lá, quando um computador parava dentro do escritório e as mesas eram numeradas, olha, socorro na mesa 1, socorro na mesa tal, help desk, e aí ficou o help desk. Quando você tenta traduzir isso aqui, não faz sentido, socorro na mesa. Então, a mesma coisa, se eu for traduzir de forma literal, né, o disco em estado sólido, Então, vamos à função e não ao termo que dá o nome, senão a gente fica muito preso ao nome. Permanente, temporário, intermediário, definitivo, eterno. Vamos ao para quê. Então, vamos lá. Diferença de um e de outro. Aqui eu tenho o HD convencional, o hard disk. Que também, por que hard disk? Esse tem uma explicação um pouquinho mais tranquila de fazer, né? Porque os discos antigos, eles eram flexíveis. Os disquetes, eles eram moles, usavam umas películas por dentro dele, como antigamente se usava aqui em fita VHS, fita cassete, e aí surgem os discos físicos, né, fixos, no caso aí, os discos rígidos, o chamado HD. Para ser bem rápido para você, jovem, o HD convencional, ele é um dispositivo mecânico. Eu tenho peças aqui, ó, eu tenho um rotor, né, ele gira em rotações por minuto. E eu tenho este braço mecânico, que tem uma pontinha que faz a leitura desse dispositivo. Aqui, ó, ficam os dados armazenados. Isso aqui é fechado a vácuo. Para tirar uma foto como essa aqui, obviamente, esta unidade de disco não se usa mais, tá? No laboratório da escola, quando nós temos um HD aberto assim, é apenas para demonstração. Isso aqui não é algo que você abra e mostre para as pessoas, feche e coloque para usar. Isso é fechado a vácuo, tá? Então, no caso aqui, a principal diferença entre os dois componentes aqui é que um é um dispositivo mecânico. Aqui eu tenho o chamado platter, né, que é esse disco metálico. Algumas unidades aqui, alguns dispositivos são vários platters, tem várias camadas, né, onde eu posso colocar mais dados. Os dispositivos como esse aqui funcionam através de uma leitura através desse braço. Ele gira, e eu tenho aqui uma capacidade de rotações por minuto, e à medida que ele vai girando, tenho também este braço, que parece um toca-discos de vinil, que tem uma pontinha no final aqui, que faz a leitura dos dados armazenados nessa seção. Isso aqui, ó, é formatado, né, existe um sistema de arquivos no sistema operacional, que mapeia digitalmente toda essa unidade em trilhas e setores, e ali, cada cruzamento de trilha e setor chama-se cluster, vão armazenando, são milhares de clusters, e os dados são armazenados aqui. Porém, todo o processo aqui é mecânico, há um braço mecânico e um disco que fica girando. Então, isso aqui, primeiramente, isso tem um tempo de funcionamento, que não é ruim, isso nos serviu até hoje, muito bem, tá? Mas por ser mecânico, ele tem, assim, sofre um desgaste um pouquinho, né, com o tempo, e ele tem um tempo de funcionamento, né, digamos assim, uma velocidade para processar, porque ele é mecânico, e repito, isso sempre nos serviu muito bem. As últimas versões aí, né, as mais recentes, operam aí na casa dos 7.500 rotações por minuto. Ela gira e esse braço aqui faz a leitura. Vem os chamados SSDs, aí a conversa muda totalmente. Parece que está passando um caminhão aqui, só para esperar ele passar, senão... Professor Wagner? Pois não. Desce um pouquinho só a tela do senhor, por gentileza. A pergunta que o Isaac fez seria nessa imagem logo abaixo. Era sobre SSHD. Onde tem esses 3 modelos. Seria esse terceiro da ponta. Terceiro da ponta é esse aqui.
Isso, exatamente. Deixa eu te explicar, professor. Eu tava vendo, sabe aqueles videozinhos que você tava passando? Sim. Eu vi o vídeo sobre a memória, o HD e o SD. O lixeiro. O É HD, o caminhão do lixo aqui. o HD, o SSD e o SSHD, que seria um híbrido. Eu queria saber como é que funciona o SSHD. Tipo, porque Tá. achei lá não explicou muito bem, ele só explicou que faz as mesmas, quase as mesmas funções, mas tipo, não detalhou nem nada. Tudo bem, deixa eu só aproveitando a mesma linha de raciocínio aqui do exemplo de cima, vou usar para da mesma forma aqui, né? No de cima aqui eu tinha, bom, vamos pegar a mesma imagem aqui. O disco tradicional, o HD, ele é mecânico. O disco SSD, ele é 100% eletrônico. Eu não tenho um braço mecânico, nem um disco que vai fazendo rotações por minuto para que os dados sejam acessados e gravados. Isso, eletronicamente, aqui no caso do SSD, que aqui eu tenho a imagem do híbrido, né? Mas eu quero pegar aqui também, por exemplo, só a imagem do SSD. Eu tenho o que aqui? Simplesmente memória flash, que usa eletronicamente a porta não E, que eu não vou entrar em detalhes eletrônicos aqui, senão vocês vão pirar na batatinha. A memória flash, que vocês têm mais próximo da realidade de vocês aí, é o pendrive. Dentro do pendrive tem uma memória chamada flash, que ela não usa nenhum procedimento mecânico para leitura e gravação, ela é eletrônica. E aí, por ser eletrônica, a gente volta ao conceito lá de trás, né? Eletrônico trafega elétrons. Entre uma rotação por minuto ou rotações por minuto e um braço mecânico, e o tráfego de elétrons pela eletricidade, que opera numa frequência muito mais alta, quem é que vai ter um desempenho maior? O SSD, porque ele é eletrônico. A taxa de transferência, a frequência dos elétrons em megahertz, gigahertz, é muito maior do que o mecânico girando aqui, ó, em rotações por minuto. E o que é o híbrido? O SSHD, né? Que é uma tecnologia que, na minha opinião, já nasce não indo longe, né? Porque, assim, ela simplesmente procura utilizar as duas tecnologias. Você ter um braço mecânico e um platter aqui, né, um disco físico girando, e o acréscimo, digamos assim, de memórias flashes. Aí a gente tem duas tecnologias sendo aplicadas para um único propósito. E vai muito da tua necessidade, que eu não sei qual, né? Por exemplo, vamos lá, ainda tem isso no mercado, né? Alguns notebooks que você pode remover a tela e se tornar um tablet, tá? Se isso for, digamos assim, encarecer demais o produto final, muito bem, obrigado, não quero. Como, por exemplo, um outro caso aqui nesse sentido de aproximar ou de fusão de tecnologias, né? A tecnologia ou a arquitetura all-in-one, né? Que é aqueles computadores que tem na parte traseira do seu monitor a placa-mãe. Que é muito interessante, sim. Ah, é ruim aquilo? Lógico que não é ruim, gente. Para quem tem, digamos assim, pouco espaço para colocar, aquilo no escritório fica esteticamente muito melhor, ocupa menos espaço. Agora, se para colocar este recurso à disposição do público, isso encarece o produto em quase R$ 1.000, muito obrigado, não preciso. Então, das duas, uma aí, tá? Essa tecnologia híbrida, né? Ela tende a atender dois propósitos. Você tem aqui o HD mecânico juntamente com a memória flash, as duas coisas na mesma tecnologia. Você passa a ter a possibilidade de utilizar a parte mecânica para armazenar aquilo que não precisa ter tanta velocidade para você acessar, que é o que eu estava comentando aqui no início do nosso raciocínio, e você tem a possibilidade também de, no mesmo local, utilizar a memória flash do SSD para armazenar somente aquilo que você precisa de mais velocidade. Tudo bem? Agora, se isso, né, tornar esse dispositivo muito mais caro, paciência. É uma tecnologia que talvez não vá muito longe. Não é que não vá muito longe, mas acaba não emplacando. Porque acaba tendo um custo que aí não é convidativo. É fácil explicar o híbrido. São as duas tecnologias juntas.
Agora a gente tem que pegar e comparar em termos de preço e de, digamos assim, necessidade, o quanto que isso custa. Vamos pegar um preço aqui de um disco SSHD. Vamos lá. SSHD. Só para a gente dar uma olhada aqui em termos de preço aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Não temos aqui. SSHD aqui. SSHD interno, 1 tera. Deixa eu ver se dá Seagate aqui. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente poder analisar esse Fire, o híbrido aqui. Deixa eu ver se fala alguma coisa dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, pelo preço aqui, R$ 549, tá? Nós temos aqui o SSHD, no caso híbrido, da Seagate, que é uma marca tradicional, um fabricante tradicional aqui de HDs. O que eu gostaria de procurar aqui nas especificações técnicas, né? É 1 tera, mas quanto está disponível na parte física, mecânica, e quanto está disponível para nós aqui em uso e na parte da memória flash. Vamos descer um pouquinho para ver se essa informação está disponível. Capacidade 1 tera. Não fala, tecnologia de armazenamento SSHD. Ó, deixa eu passar o caminhão aqui da coleta de lixo e a gente já conclui o raciocínio aqui. Ó, Silvio e demais colegas aqui, olha bem como é, por isso que é importante a gente observar tecnicamente um anúncio. Você vai pagar aqui nessa tecnologia híbrida, tá? É 1 terabyte de armazenamento magnético, 1 terabyte praticamente magnético e 8 gigabytes em memória flash. Então, aí cabe bem este pensamento para ver o que vai aí, né, gente? Entendeu aqui a questão do híbrido em relação ao que você está pagando e o que é realmente aí de memória flash para você ter a velocidade, somente 8 GB, só que você vai pagar 500 e... Ô, professor. Vamos pagar aqui R$549, cara. Pois não. Esse 8 GB, não sei, eu acho que seria só, no máximo, só pro boot, né? Só pro sistema, né? Nem o Windows cabe nele. Então, acho que cabe, não cabe não? O Windows 10 com 8 GB? Não vai, né? Não vai, pô. Com 8 GB aqui, acho que dá para colocar pelo menos o Windows, pô. Não dá, não? Dá sim, professor. Dá sim, mas pô, vai ficar pouco espaço para eles processar, né? Então, mas o que acontece? É Fabiano agora, né? Sim, senhor. Então, Fabiano, mas aí voltando a outros tipos de uso aqui, né? Se você for ter apenas 8 GB, gente, por R$549, sincero e honestamente... Não compensa não, professor. Não compensa. Eu prefiro pagar 205, 200 e... Quanto foi que nós vimos aqui o SSD? Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Prefiro pagar R$209. Minha tela já atualizou para vocês aí? Sim, senhor. Estou aqui, ó, 120 GB na Pichau por R$209. E, no caso, porque assim, todos nós aqui, a maioria de nós que já temos um computador, já temos um HD convencional em casa aqui. Eu não precisaria, nesse momento, investir numa tecnologia híbrida. Ainda mais com essa composição, gente. Eu não tenho, veja bem, vocês entenderam? Eu acho muito legal, por isso que eu gosto muito da internet e nesse formato remoto. Porque às vezes você está num laboratório sem internet, a gente não tem essa possibilidade de testar e comparar a ideia na hora, tá? Então, assim, às vezes surgem alguns nomes que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo, cuidado com a terminologia, cuidado muito com os termos tecnológicos que surgem, porque são nomes que têm um apelo de marketing muito forte, mas que quando você vai pesquisar tecnicamente, não é interessante.
Porque você está pagando neste aqui, tá? Estou falando especificamente deste anúncio. Eu não estou aqui, digamos assim, condenando e executando a tecnologia híbrida como algo fictício ou que não vale a pena. Este anúncio aqui não é interessante pela análise que fazemos. Você paga R$ 549, porém, você está levando um disco mecânico, né? E vai ter 8 gigas, então é uma coisa assim meio que te induz ao erro, né? Isso aqui é daqueles que passam para comprar alguma coisa e não fazem uma análise técnica mais aprofundada. Não é o caso de vocês. Cada item que nós estudamos aqui, a gente procura descer um pouquinho mais. Essa mesma questão aqui dessa tecnologia híbrida são assuntos diferentes, mas é exatamente o que eu estava batendo o martelo com vocês a semana passada em relação a chipset. Quantas vezes as pessoas investem numa placa-mãe de alta capacidade, de alta performance, paga na placa-mãe praticamente o valor que está recebendo pelo chipset embarcado, mas a placa não possui potencial para explorar o chipset. Então, você paga e não leva. Isso é uma característica muito comum de quem usa a tecnologia sem estudar um pouquinho mais a fundo. E esse é o nosso papel aqui, é desmistificar rótulos. E a gente tem, por isso que eu falo, tome muito cuidado com termos. Permanente, persistente, temporário. O importante é o que tem por trás disso. Vira a bula. Vamos ler as especificações técnicas e entender de fato o que está acontecendo ali. A própria Intel já usa uma jogada de marketing muito forte na questão Optane. Ela simplesmente usa o padrão M2 de conexão, que é para todos, e dentro da sua arquitetura de produção, ela cria um nome chamado Optane, que sim, ela tem umas linhas diretas aí que tornam um pouquinho mais rápido que outros, mas também, se o valor final tem a grife Intel e fica muito mais caro, muito obrigado, eu fico com outras, que vai me dar quase que o mesmo resultado, porque a conexão é a mesma, M2, mas ela está usando o padrão Intel Optane. Ela patenteou esta tecnologia. E aqui, nós estamos falando de um conceito híbrido, que junta duas tecnologias, mas importante. Qual é o objetivo da Seagate aqui? Eu vou pegar um equipamento que eu tenho já consagrado, que a Seagate é um fabricante de dispositivo de armazenamento com muita credibilidade. Eu vou colocar 8 GB disponível em SSD e cobro R$ 540. Agora, vai de quem comprar, se vale ou se não vale. Para o meu uso, para a leitura e análise técnica que fazemos aqui, não vale a pena o investimento nesta forma de fusão. Professor Wagner. Pois não, Silvio? Então, uma busca rápida aqui, eu achei um SSD da Kingston de 1 TB. É SATA, não é o M2, por R$ 700. Isso quer dizer que com 150, você já tem um SSD de 1 TB SATA. E aí, Silvio, lembra que eu falei no início da aula, gente? A gente tem duas coisas que são importantes para nós, para a nossa economia, que é um pouquinho mais fraquinha. Às vezes, a tecnologia que está chegando, né, que está no alto no momento, ela está um pouquinho mais cara, mas aquela que já desceu um pouquinho, fica bem acessível. O Silvio acabou de mostrar. 1 TB SATA. Que SATA que é? A SATA 3, Silvio? Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui na descrição. Se for um SATA 3, é excelente, cara. Tá. Mesmo que não seja, tá? Mesmo que não seja o SATA 3, já é muito melhor, por exemplo, que isso aqui, ó. É muito melhor. Ô, professor Wagner. Pois não. Que nem esse preço aí tava 549, né? Certo. Um HD Exato. de notebook mecânica de meio tera, ela custa R$ 176. E uma M2 custa 215, de 256 GB. E aí a gente volta à nossa conversa, ao nosso dilema aqui, né? Vamos aqui agora de tecnologia a Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. O que você precisa? De processo de potência, de performance ou de capacidade de armazenar?
Aí, a tua necessidade é que define para onde você caminha. E aí a gente não tem essa questão existencial de Hamlet, do ser ou não ser, eis a questão. A questão aqui é saber ou não saber o que eu estou fazendo. A questão não é existencial, é funcional. É você saber o que está fazendo e funcionar. Me permita os trocadilhos aqui, eu uso esses termos, mas é para entrar na memória de vocês e vocês não esquecerem mais isso. Entre A ou B, qual é o melhor? Depende. Eu não posso falar para você, eu não sei o que você precisa. Agora, quem precisa de armazenamento, fica com o que tem mais. Agora, quem busca performance, vai para o SSD. Eu, ultimamente, tenho optado por performance, porque realmente a performance mais rápida me atende melhor, para todos os aspectos. Eu estava agora à tarde acompanhando minha filha numa avaliação da escola dela. Cara, ela está usando um outro computador que já não dá mais. Não é ruim, mas para o tempo de acesso que eu faço no meu, já não cabe. Performance hoje, para quem tem pouco tempo, cara, ajuda. Para mim, é fundamental. Eu Diga, Silvio. compartilho da opinião do professor Wagner. Concluindo, esse SSD é de 500 MB para leitura e 450 para gravação, a velocidade. Mas é o SATA 1, SATA 2 ou SATA 3? Não dá para saber aí. Eu não conseguia, não achei a especificação. Mas de qualquer maneira, Silvio, de qualquer maneira, um SSD, ele é sempre muito melhor que o convencional. E por esse valor aí, tá excelente. Sim. Tá excelente. Já, você está entendendo, assim, você tá óbvio que você está entendendo, a galera que tem que entender. Essa questão do híbrido, ela já fica meio que, parece que você colocou uma gravata borboleta no gato para vender. Leva esse gatinho aqui. Eu acredito, professor Wagner, que eles tinham uma produção muito grande de discos rígidos, que eles perceberam o que a gente vai fazer com eles. Exatamente. Empurra. Então, assim, eu acredito que eles tentaram, assim, não, a gente vai colocar uma memória flash de 8 GB aqui para tentar acelerar a comunicação entre HD e CPU, né, para ver se dá uma troca um pouco mais rápida. E vamos tentar enganar o povo, vamos ver se ele acredita, né? Sim, porque, olha, se eles tivessem um pouquinho mais sei lá, né, assim, de empenho, né, assim, como é que eu posso dizer? Usa um efeito especial melhor, faz uma maquiagem melhor aí, coloca um salto 15, né, cara? Dá uma enfeitada na coisa, porque, assim, 8 GB ficou muito pouco, pô. Sim. Se você falar pro Heitor aí, ó, com 1 aninho, Heitor, 8 GB, ele vai falar, pai, 8 GB não dá, pai. Não. Nem ele vai nessa, pô. Daqui a pouco ele vai pedir o meu computador, porque o computador que ele usa para assistir os vídeos da palavra cantada aqui dele, fala, pai, não dá mais não. Eu coloco aqui a Pepa para assistir pela Netflix, fica meia hora para poder carregar um episódio. E é isso. Então, a gente está vivendo um momento hoje que, tirando casos específicos, mesmo quando você realmente não tem opção, né? Porque o ano passado, praticamente, eu fiquei o ano inteiro, né? Usando o outro computador que está com a minha filha, e era muito difícil. Algumas aulas que eu tinha que usar, que a parte de virtualização, softwares gráficos, gente, mais o Teams, algumas vezes eu parava, travava na aula, então, enfim. Porém, naquele momento, não cabia no meu orçamento trocar por outra máquina, porque eu não ia trocar 6 por meia dúzia, eu tinha que trocar por uma muito melhor, porque pouco melhor também não adianta. Então, eu tive que esperar o momento certo e troquei. Peguei uma outra máquina. Então, performance para mim hoje é determinante para o trabalho que nós fazemos aqui. Fabiano, ia perguntar alguma coisa, ia acrescentar algo? Fica à vontade. Então, professor, nem todos os notebooks já vêm com o M2, né? Os mais modernos, acredito que sim, viu, Fabiano? Os mais novos aí, tranquilamente já vem. Eu mandei aqui no chat da aula, eu achei um SSD na AliExpress de 1 TB por R$580. Eu tô falando de 1 TB, né? E depois mandei o outro M2 de 256 por 215. Então, para que a gente possa, não digo fechar esse assunto, né, que o intervalo está chegando aqui, está dando 9 horas, porque assim, o assunto nunca termina, né, gente?
eu acho que quem gosta, né, de tecnologia, ou quem precisa, porque são dois aspectos. Tem aqueles que gostam, que são os entusiastas, e tem aqueles que precisam. Ambos vão além em termos de conhecimento. Então, assim, é um assunto que não termina. A gente simplesmente dá uma pausa agora porque tem intervalo. Conforme eu havia combinado com vocês, gente, esse segundo bloco, eu vou disponibilizar o tempo para vocês poderem terminar a tarefa da semana passada, enquanto nós aqui precisamos ir adiantando o fechamento de notas, porque amanhã é a entrega disso, tá? Mas na semana que vem, nós voltamos, retomaremos esse assunto de memória temporária e conectaremos de novo aqui com a parte de memória permanente. E se for o caso e aparecer mais um termo aí no meio, a gente põe a híbrida, a persistente, a teimosa e todas que surgirem. Mas o mais importante, como eu sempre digo, olha, independente de terminologia, que a gente consiga realmente fazer vocês entender o funcionamento e como separar uma coisa da outra. Não tem melhor, não tem pior. Tem aquilo que atende à tua necessidade no momento. E a gente vai fazendo análises e comparações, porque vocês perceberam que por conta de um anúncio ou de um termo bem aplicado, de um fabricante com know-how, com tradição, se você não parar para observar detalhes técnicos, e não é subjetivo, isso é objetivo, você acaba investindo mal. E nós estamos vivendo muito este momento do vai, né? Bora fazer. Eu não lembro nem qual é o nome, de quem é este comercial, de quem é esta campanha. O bora fazer. Eu coloco uma vírgula aí nesta frase. Bora pensar melhor antes de fazer. Que o bora fazer, muitas vezes, não resolve. Pensa antes de fazer, né? Invoquemos aqui, como eu sempre digo, René Descartes, né? Penso, logo existo. Então, comprova isso, né? É só analisar antes de fazer. Só isso. Pessoal, vou parando aqui a gravação. Na sequência, eu disponibilizo aqui o formulário de frequência. A aula não termina, mas como eu disse para vocês, nós precisamos aproveitar esse tempo para continuar fechando as notas. Estaremos por aqui até às 23 horas, mas não voltaremos depois para o segundo bloco, tudo bem? Deixamos esse tempo para vocês, porque eu vi aqui que tem muitos que ainda não terminaram a tarefa da semana passada, para que a gente possa, eu tenho até as 23h58 de amanhã para fechar todas as notas aqui e passar para o NSA. Como percebi, né, que amanhã de vocês é mais cedo do que da sexta-feira aqui na Praia Grande, vou parar o que estou fazendo e vou priorizar a turma de vocês, tudo bem? Qualquer coisa é só chamar no chat, gente, tudo bem? Professor Silvio, fica à vontade aí para as suas considerações. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de todos, né? Espero que nós tenhamos conseguido pegar essas diferenças que o mercado vem nos ofertando de tipos de memória, mas que a gente entenda qual que é a que nós realmente utilizamos, qual que é aquela que vai nos atender melhor. Agradecer a participação de todos, né? Trazendo, colaborando, enriquecendo a aula com essas perguntas. E a gente já fica aqui terminando, fechando as notas de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um bom final de noite para todos e até a próxima, se não essa, a outra semana. Semana que vem, recesso. Beleza, pessoal. E aí a gente retoma esse assunto de novo. Pessoal, estamos por aqui. Forte abraço, obrigado aí. Até mais. Forte abraço, cheiro e amasso. Valeu.